Ciência e Fé volta aqui com o Dr. Tassos Licungo. Ele é presidente do Ministério Internacional de Defesa da Fé. Ele é professor da UFRN. Ele é também professor da Oral Roberts. É pós-doutor em apologética e em sociologia jurídica, PhD em educação, matemática, lógica, mestre em filosofia analítica, especialista em direito material e processual do trabalho. Tem aqui, né? E graduado em Direito, Filosofia, Liderança Avançada pelo Instituto Hagai e outros mais. Ele não gosta de estar falando aqui das... porque é muita coisa, agora que eu entendi, porque você não gosta, tem que falar muito, né? Mas o importante é que você serve de Jesus, né? O importante é que o Evangelho não busca a cabeça de um filósofo, mas o coração de uma criança. Exatamente. Então, isso a gente às vezes lê aqui o estudo da pessoa para você ver que a pessoa está falando com base em estudos e que o cristianismo traz o estudo dentro da racionalidade cristã, muito pelo contrário, ela nos faz aproximar de Deus. O que eu sempre digo, né? O cristianismo ele é complexo o suficiente para ser objeto de estudo do filósofo durante toda a sua vida sem esgotar esse objeto e, ao mesmo tempo, simples o suficiente para ser entendido por uma criança. É o coração de uma criança. A gente interpretou aqui, o versículo 1 de Gênesis. A gente vai começar agora com o versículo 1:2. É claro que não dá para esgotar sobre Gênesis 1, que nós vamos falar de Deus atemporal, Deus eterno, e aí a gente ficaria aqui 2, 3 horas num programa. Então a gente está passando mais ou menos por alto. Versículo 2, doutor Tasso. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Isso é lindo, né? Maravilhoso. Nós temos aqui uma teoria aí do intervalo, nós temos, que hoje já não é tão muito aceita, né? E temos, qual que é a sua interpretação mais para esse versículo 2? Você, quando olha para uma semente, você pode ver ou uma semente, ou pode ver ali na semente uma floresta ainda sem forma e vazia dentro da semente. É o que Aristóteles faz na distinção entre algo que está em ato e algo que está em potência. Uma semente é uma semente em ato, mas é uma floresta em potência. Na singularidade, na criação inicial, todo o universo estava ainda ali, naquele ponto infinitamente pequeno quando Deus cria, mas ele estava sem forma e vazio. Até o momento em que se dá a Mas expansão, ele tinha todo o potencial para ser o que é. O que é hoje. Já tinha embutido dele todas as leis da natureza, todo o material, por exemplo, que é essencial para a matéria, o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, todo o potencial estava ali naquela semente. Exato. E depois do início, a terceira pessoa da Trindade, que é o Espírito de Deus, passa a moldar o universo. É interessante que o verbo que é utilizado posteriormente para as criações, embora a Bíblia traduza por criação nos versos seguintes, em hebraico não é mais bará, o verbo utilizado no primeiro capítulo, quando tudo é criado a partir do nada, mas é sim assá, que tem a ideia de... Isso no versículo 2 ou mais à frente? Mais à frente, nas criações, tá. Nós temos o verbo assá, a não ser quando ele vai criar o homem, que ele volta a utilizar o verbo bará. E, então, você acha que o Espírito Santo, então, nessa matéria, né, nessa matéria que estava aparentemente informe, mas que tinha todas as suas condições, todas as suas informações ali, potencialidades, como se fosse um DNA. Aí o Espírito Santo começa a... Fala que Jesus também, em Eclesiastes, né, em Provérbios, fala que ele era a sabedoria também, né? Se você vê as 3 pessoas da Trindade nesse movimento de criação, né? Exato. A segunda pessoa da Trindade, que é Jesus, se confunde com Logos. Quando nós lemos lá o Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, combinado com João, capítulo 1, verso 14, está claro ali em grego, o Novo Testamento é escrito em grego, o Antigo em hebraico, algumas partes em aramaico, mas quando lemos lá a biografia de Jesus pelo seu biógrafo João, capítulo 1, combinado com João 1,14, está claro que é o Logos que toma carne, que vira carne, que encarna e vem habitar entre nós. Então, o Logos é uma palavra conhecida no meio dos filósofos, que quer dizer o princípio, a razão de ser das coisas. E esse mesmo Logos, que é Jesus, está
no início de Gênesis, quando é por meio da palavra que muitas das coisas são criadas, por meio do Logos que as coisas são criadas. Você acha literalmente que a palavra de Deus, né? A palavra, ao emitir as suas sílabas, né? Para nós temos que trazer para o português aqui, para se tornar entendido. Ao emitir os seus substantivos, os seus verbos, ele estava criando. Deus sempre, ele poderia ter feito de outra forma, mas ele sempre nos dá a ideia de que a linguagem tem um poder transformador. Se você trouxer para o Evangelho, as Escrituras são o espelho linguístico da realidade de Deus. A exposição de homens à linguagem que está nas Escrituras Sagradas é apta, idônea para gerar uma transformação radical no homem. Assim como Deus faz na origem do universo. Existe um paralelismo. A maneira que Deus cria o mundo tem um aspecto pedagógico muito importante. Ele opta por aquela forma para nos ensinar muitas coisas. E uma das principais coisas da metodologia da criação do universo, que Deus faz dessa forma, é para nos ensinar o que Ele vai fazer em nós, quando efetivamente deixamos que o Espírito de Deus nos transforme num caminho direto e progressivo em busca da santificação. E tendo o Espírito Santo, então ele pega essa informação da palavra e ele paira sobre as águas. Então, ele pairando, então há um movimento de transformação e está havendo ainda um movimento de transformação. Porque a nossa conversão também é como se nós estivéssemos num caos, né, informe, e que Jesus fala, não foi você que veio a mim, né? Foi o Pai que o trouxe. Olha que coisa linda, maravilhosa. Então, quer dizer, que para se dar vida, até mesmo para nós convertermos, como diz Colossenses 2, 13, acho que é Colossenses 2, 12, 13, fala, nele está tanto o agir, como o querer, como o efetuar. Quer dizer, hoje o Espírito Santo ele está sobre nós também, causando transformação nesse caos humano. Né? Isso é maravilhoso. Eu acho que na natureza, o processo criativo de Deus se encerra no sexto dia, né? Na natureza, mas no homem continua e tanto que Jesus foi enviado como missionário para possibilitar isso, que é a transformação genuína do homem. É interessante quando você olha o final dos dias, e lembrando que a palavra dia em hebraico é yom, que tem 4 significados possíveis, e um dos quais é um longo período de tempo. Então, ao final de cada dia, você vai ler, e foi-se o primeiro dia, e foi-se o segundo dia, e foi-se o terceiro dia, até o sexto dia. Mas no sétimo dia nós não temos nas Escrituras, e foi-se o sétimo dia. Nos passando a Ele está em andamento. Está em andamento. A informação de que ainda estamos vivendo o sétimo Yom. Estamos vivendo o sétimo dia, que é o dia do descanso criativo do Senhor no universo. No entanto, ele se volta para a nossa regeneração, tentando criar em nós, se assim quisermos, um novo espírito para que possamos, com a ajuda do Espírito de Deus, sermos transformados como Ele transformou o mundo, moldando-o, para que sejamos mais e mais parecidos com Cristo. E terceiro dia, pode dar para ir para o terceiro dia aqui? Vamos nessa? E disse Deus, haja luz e houve luz. E disse Deus, haja luz e houve luz. Interessante que a cosmologia moderna, né, fala que do Big Bang, as pessoas acham que é uma grande explosão, né? Mas como pode haver explosão se não há oxigênio? Pois é. Não é? É uma explosão no sentido inflacionário, né? De crescer. E de luz. De luz. Haja luz, aí se inicia o processo de criação realmente. Por meio ele sai da inexistência de qualquer coisa, da criação a partir do nada. Cria o universo. Onde só existia a informação, em Deus. Só em Deus. E aí ele cria o universo que por meio... Interessante, muito legal. Você colocaria então aqui a expansão do Big Bang ou Big Bang? Como se fala? Big Bang. Então você colocaria o Big Bang aqui no terceiro dia. Haja luz e houve luz. Foi, o Espírito de Deus atuou moldando
E segundo a ciência, isso tem 3,7 milhões de anos. 14,7. 14, né? 0,7 milhões de anos. Bilhões. Bilhões de anos. A Terra, aí, nesse segundo, tem 4,8 bilhões, Eu diria que a Terra tem 6,5 bilhões de anos. Bilhões. 4,8, muitos dizem a vida, a existência de vida na Terra. A vida, a Terra, 6. E a vida. E, então, você, só terminando esse bloco aqui, só rapidamente, que o pessoal já está. Então, você não vê problema nenhum na palavra ion, né, e ser em períodos. Períodos não mensuráveis. Pode ser um segundo, pode ser 1 milhão de anos. Há 4 sentidos possíveis para a palavra Yom. Moisés não poderia ter escolhido outra palavra, porque a grandeza vocabular do hebraico antigo era muito pequena. Moisés só tinha à sua disposição uns 3.000 vocábulos em todo o hebraico antigo, enquanto hoje em dia só de verbos irregulares em português nós temos mais do que isso. Então ele teve que utilizar uma palavra Yom, que pode significar dia de 24 horas, dia em oposição à noite, pode significar dia, quando dizemos assim, nos dias de fulano de tal, ou pode significar um longo período de tempo. E é esta, eu acho, a interpretação mais viável das Escrituras Sagradas. A gente vai fazer, então, o próximo bloco, o 4º dia. Fica aí porque tem um assunto interessante. Ciência e fé.